Quando a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, a palavra vinda, eu falei na semana passada e trago esse conceito para aqueles que não participaram. A palavra usada é a palavra parousia, ou o brasileiro, na sua linguagem brasileira, vai falar parousia. É uma palavra grega que significa vinda. Essa palavra, ela é citada no Novo Testamento 24 vezes, e essa palavra, ela foi tomada emprestado mesmo da língua grega. A palavra parousia, irmãos, ela significa, vou ler mais corretamente aqui, significa a chegada de um rei, de um governante aos seus domínios. Quando nós falamos que houve uma parousia, quando esse verbo é usado, significa dizer que um rei ou um governante está vindo aos seus domínios, porque ele tem direito de posse naquele lugar. E quando a Bíblia fala a respeito da parousia de Jesus, a palavra, na verdade, irmãos, está dizendo que o rei Jesus, o governante Jesus, voltará aos seus domínios aquilo que é dele de direito e aquilo que é sua posse. Então, quando o próprio Jesus fala e quando os apóstolos falam, eles usam a palavra parousia para mostrar que tem a ver com a chegada de um rei ou de um governante. Gostem ou não, irmãos, as religiões do mundo, a palavra de Deus promete o retorno de Jesus. A palavra de Deus que fala para nós que ele viveu, morreu e ressuscitou, e nós temos provas científicas, cabais, temos testemunhas, não há como questionar esse fato, porque a razão prova que isso aconteceu. E se a Bíblia fala que esse homem nasceu do jeito que nasceu, viveu como viveu, morreu como morreu e ressuscitou, sendo alvo do olhar de centenas de pessoas, e isso não se questiona, essa palavra é digna de crédito, e ela diz que ele vai voltar. Se ela predisse a vinda e acertou, se ela narra fatos que foram concretos, e se ela fala que ele volta, irmãos, eu falo para vocês como pastor, como estudioso da Bíblia, que interajo com pessoas que mais e mais têm questionado a Bíblia, eu falo para vocês com toda certeza, quanto mais estuda a Bíblia, tanto mais se comprova que ela é 100% verdadeira, que ela não se contradiz, ela contradiz aquele que não estuda, ela contradiz aquele que dá muita atenção ao que as pessoas do Discovery Science ou do History Channel, é só ligar o canal lá, toda hora eles vão querer mostrar que tem uma explicação plausível para que as coisas não são como a Bíblia diz que é. Irmãos, quem tem esses canais em casa, constantemente vai ser bombardeado com uma série de fatos científicos, provados pela ciência, que tudo que a gente acredita é bobagem. Mas irmãos, se alguém trocar a palavra por um canal de televisão que manipula massas, está precisando voltar para a palavra, não está? Porque a palavra diz, e o que ela diz se cumpre. Então, ela diz que haverá a parousia, e a parousia acontecerá. Vamos ver capítulo 2 de 1 Tessalonicenses? Nós vamos ler, irmãos, eu quero mostrar para vocês em Tessalonicenses esse assunto. Semana passada eu mostrei em Mateus, Marcos, Lucas e João e em Atos a vinda de Cristo. Estou fazendo uma exposição dos assuntos para chegarmos às conclusões no final. Então aqueles que vieram semana passada viram nos Evangelhos e Atos esse ensino. Hoje eu quero pegar essa carta. No final, como eu tenho dito sempre, vou oferecer uma apostila dos materiais que eu preparo, e todos aqueles que quiserem uma apostila do assunto para estudar, rever ou me contradizer, por ver que tem alguma coisa errada, eu gostaria que todos tivessem para estudar esse material, tá? 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 2, eu vou mostrar para vocês as palavras vinda, retorno ou volta de Jesus. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Jaelson e Cíntia, leem para nós, e cada hora um vai ler à medida que tiverem versículos. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, na presença do nosso Senhor
realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, o texto ele tem um contexto claro. Paulo está expressando gratidão aos Tessalonicenses e fazendo um encorajamento. Ele fala: quem é o nosso motivo de alegria e de glória no dia em que a parousia acontecer? O que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, irmãos? Que no retorno de Jesus ou na parousia, esses apóstolos terão alegria, orgulho por causa dos Tessalonicenses. É como um fruto que eles tinham para apresentarem a Jesus na sua volta. Então Paulo diz: vocês são a nossa coroa, a nossa esperança e a nossa alegria para o dia em que Jesus voltar, porque apresentaremos vocês a Ele, Jesus. Veja o capítulo 3, irmãos, versículo 12, apenas o 13, tá? 3:13, capítulo 3, versículo 13, nós vamos pular então alguns capítulos aí. 3:13, Adilson. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, como todos os seus santos. Olha o que Paulo está dizendo para os próprios Tessalonicenses: a vinda de Jesus acontecerá, e é necessário que o nosso coração esteja confirmado em santidade, livre de culpa. Paulo, irmãos, ensina aos Tessalonicenses que a vinda de Jesus é real e concreta e que é necessário estarmos preparados para esse dia, em santidade e livre do pecado que nos traz culpa. É a segunda vez que é usado em Tessalonicenses. Vá para o capítulo 4 agora, irmãos. Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. A avó pode ler para nós? 4:15, vó? Isso, só Tessalonicenses hoje, 4:15. Dizemos vós, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, porque ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olhe isso, Paulo faz uma declaração: nós que estamos vivos, quando Jesus voltar, quando a parousia de Jesus tomar lugar, nós não seremos tomados antes dos mortos. Paulo então, irmãos, está dizendo: a vinda de Jesus ou a parousia, ela acontecerá, e os mortos terão prioridade em relação aos vivos. Essa é a declaração de Paulo. Vá para o capítulo 5, quero mostrar a quarta vez que parousia é usada aqui. Capítulo 5, versículo 23. 5:23. Aí, Paulo, se puder ler para nós, 5:23. Primeiro Tessalonicenses 5:23. Mais uma vez, a ideia de preparo, santificação, paz, a integridade do corpo humano, refletido no físico e não físico, que tudo esteja preparado para a parousia de Jesus. Vejam que Paulo, irmãos, nessa carta usa a palavra 4 vezes. Se parousia foi citada 24 vezes no Novo Testamento, 4 apenas em 1 Tessalonicenses. Mas vamos ficar na próxima página, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Provavelmente está do outro lado só, né? 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Vamos dar continuidade? Se Paulo puder agora, irmão Wilson. Pode. Demovais da vossa mente, com facilidade espirituais, o Espírito quer com palavra, quer por escrito, como se procedesse de nosso povo, tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, olhem que declaração clara.
a respeito da parousia de Jesus, nós exortamos que não sejais enganados por outras pessoas. Paulo tinha uma preocupação com esses tessalonicenses a respeito do retorno do governante Senhor Jesus. E Paulo fala: não sejam enganados e iludidos quanto a esse assunto. Veja agora o capítulo 2 mesmo, versículo 8. Avançando um pouquinho para o versículo, irmão Wilson, irmã Iraide, 7 e 8. Podem ler os dois. 7 e 8. Isso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Mais uma vez a palavra vinda e parousia. Pensem comigo, irmãos, em duas cartas pequenas, que não são o alvo máximo do estudo dos crentes. O nome da carta não é fácil, elas são pequenas, e alguns até acham que elas não têm conteúdo, que é um erro, mas Paulo dedica nessas duas cartas aos Tessalonicenses 6 vezes o chamado de atenção à palavra parousia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Tiago, Pedro falam desse assunto, mas em nenhuma carta o assunto é tão claro, tão insistente como nas cartas aos Tessalonicenses. A palavra vinda, irmãos, como eu disse, ela é sempre parousia, ou seja, a vinda do governante, a vinda do Senhor, a vinda daquele que tem o direito de posse da terra. E as 6 passagens que eu mostrei, elas falam para nós da alegria de Paulo na volta de Jesus, fala do preparo dos crentes, fala que ressurreição e arrebatamento acontecerão nessa ordem na vinda de Jesus, fala sobre integridade para a vinda de Jesus, fala que não devemos ser enganados a respeito desse assunto, e termina o último versículo que lemos falando que um homem iníquo, ele será manifestado em um dado momento da história, mas que a vinda de Jesus representará a sua destruição. Aqui, irmãos, nós temos detalhes a respeito da vinda de Jesus Cristo, e não é especulação. Eu afirmo para vocês uma coisa: aquelas pessoas que foram resgatadas da perdição serão motivo de júbilo na apresentação, quando Jesus voltar e todos subirem para o encontro com Ele. Quando nós apontamos o caminho a pecadores, e essas pessoas saem do engano em que estavam, nós podemos nos alegrar no fato de que elas serão participantes daquilo, que naquele evento em que o Senhor busca a sua propriedade, nós poderemos ter a alegria de dizer: graças a Deus que aquela pessoa vai partilhar esse momento precioso, e eu tive a oportunidade de ser um instrumento, logo me alegro. Nós precisamos entender, irmãos, que a vinda de Jesus, ela exige de nós preparo. Alguém sem preparo provavelmente não estará participando desse momento glorioso de ajuntamento, porque o cristão verdadeiro, ele vive em preparo constante, em melhoria constante. E se há alguém que se diz cristão e não vive em um processo de melhoria, essa pessoa não é cristã, porque ela não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo no homem, ele só produz uma coisa: melhoria. Então, se alguém tem o Espírito, significa que essa pessoa está em constante melhora. E quando Jesus Cristo voltar, essa pessoa estará sendo preparada constantemente para esse dia, para que o pecado, para que a culpa não sobrecarregue nossa vida. Terceiro fato que é claro para nós e não é especulação: nós nos perguntamos, e os mortos? Pessoas morreram, mas e Paulo? E Pedro? E meu avô, minha avó? E os pastores que fundaram as igrejas? E os homens de Deus do passado? Eles já morreram? Como vai ser então no dia do retorno de Jesus? Paulo faz uma afirmação clara: no dia do retorno de Jesus Cristo, haverá os vivos, mas haverá também os mortos. E Paulo diz:
os mortos serão ressuscitados primeiro. Eles, de alguma forma que Deus sabe, eles serão ressuscitados. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados e transformados, e todos juntos estaremos ali com Jesus. Paulo fala isso, irmãos, porque se vocês lerem o capítulo 4, vocês vão perceber que há um assunto importante aqui. Os tessalonicenses, eles estavam tristes e sem esperança a respeito dos mortos. Eles pensavam assim, mas eles morreram e agora acabou, a morte é o fim. E Paulo escreveu para eles para dizer o seguinte: irmãos, eu não quero que sejam ignorantes a respeito dos mortos, para que não se sintam tristes como alguém que não tem esperança. Eles estavam perdendo a esperança a respeito dos mortos, porque, irmãos, que recurso nós temos para a morte? Que recurso a ciência tem para a morte? Que recurso a medicina tem para a morte? Que recurso os milhões de reais que alguém tem pode oferecer para a morte? Não há recurso. A morte, ela foge ao controle humano. Mas Paulo ousadamente vai dizer: se você tem a esperança em Cristo, você não pode ficar triste pela morte. E Paulo fala: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a pessoa de Jesus, vai trazer na companhia dele aqueles que já morreram. E Paulo, irmãos, usa aquele argumento que é o mesmo que eu usei no princípio, aquele argumento que não tem como abalar. Se eu de fato acredito que ele morreu e ressuscitou, por que eu não posso acreditar naquilo que ele vai fazer no futuro? Ou eu acredito em tudo ou eu acredito em nada. E Paulo vai dizer: se vocês hoje são cristãos, pela fé na morte e no arrependimento, sejam também na certeza de que Jesus vai voltar e os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Paulo ensina para nós, irmãos, que no fim dos tempos, mortos e vivos, todos serão congregados mais uma vez. Paulo faz uma quarta afirmação que não é especulação. Ele fala que é necessário preparo para que nós estejamos conservados, íntegros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Pense nisso, irmãos. A palavra de Deus fala no capítulo 5 de Tessalonicenses que é necessário paz e santificação, para que não apenas o Espírito, irmãos, peguem isso. Nós lemos em capítulo 5, versículo 23, precisamos de paz e santificação para que espírito, alma e corpo estejam conservados para o dia de Cristo. Ou seja, irmãos, tudo tem que ser conservado. Não tem esse lance de conservar o espírito, porque o corpo não importa. Não tem essa coisa de dizer que o que faço no corpo não é importante. Pense no que a palavra de Deus ensina de maneira geral. Quando a palavra diz que o homem foi comprado por preço, ele é posse de Deus. É como se Deus dissesse: eu te comprei, você é meu, eu vou te botar numa lata de formol, você vai ficar lá conservado, do mesmo jeito, santinho, perfeitinho, bonitinho, porque eu não quero pegar um negócio estragado. Conservado, irmãos. E quando fala conservado, significa que Deus não tem a expectativa de ter adquirido alguém e essa pessoa chegar para ele depois pedaços, como alguém que compra uma ovelha, ou alguém que compra um boi e recebe uma orelha, um pedaço de uma perna, um pedaço da barriga. Não, Deus fala: se eu comprei um negócio inteiro, eu quero aquele negócio inteiro. E aí, irmãos, algumas perspectivas se corrigem, porque a grande questão é: muitos dos cristãos vão ser meia perna, um pedaço de uma barriga e uma orelha, porque não foram conservados. Eu te pergunto, essas pessoas terão lugar nesse evento? A palavra de Deus fala na segunda carta, o quinto tópico, que não é especulação, que a respeito da parousia de Jesus existem muitas especulações e ignorâncias que podem atrapalhar, e Paulo fala: irmãos, quando o assunto é parousia, eu insisto, não vos demovais da vossa mente com facilidade.
Irmãos, a respeito desse assunto, já existia 1960 anos atrás ensinos falsos, como existe hoje ensino falso, dizendo para nós que Jesus já veio, que ele não virá, que isso é mentira, que isso foi mal escrito, que isso está sendo mal interpretado. Há uma série de explicações. E o que Paulo diz é: se você tem uma posição na sua mente, que a sua posição não seja removida com facilidade, que a sua mente não seja como uma folha que o vento leva de um lado para outro. Tenha convicção. E no capítulo 2, o último que lemos, fala que o mistério da iniquidade já opera no mundo. Irmãos, a iniquidade opera no mundo desde o pecado, e ele está aguardando mais e mais, e à medida que o tempo passa, a iniquidade crescerá, Jesus já disse. Então, quando chegar o momento da permissão de Deus, um homem iníquo, pelo que a palavra diz, ele aparecerá. Mas ele não é rival de Deus, ele não é um oponente de Deus, porque ele não está à altura de Deus. Então Paulo vai dizer que o Senhor, simples como o sopro da boca, vai ser a ferramenta da destruição desse homem iníquo, porque a vinda de Jesus será a destruição desse homem iníquo. Aqui então, irmãos, eu abro um segundo parêntese. A manifestação da vinda de Cristo, ela é apresentada como a destruição desse homem iníquo, o que dá a ideia muito clara de que o iníquo não vem depois que Jesus voltar. 6 princípios que Paulo apresenta, irmãos. E sabem por que Paulo fala disso aos Tessalonicenses? Eu não quero ser errado no meu conteúdo histórico aqui, mas aconteceu muito naqueles dias. Pense, Jesus viveu cerca de 33 anos entre nós, e todos os discípulos de Jesus estavam com a expectativa de que ele voltaria. E sabe o que algumas comunidades daqueles dias fizeram? Elas pensaram assim: bem, ele falou que vai voltar. E o que decidiram? Abandona o emprego, larga tudo, vende tudo, vamos reunir um grupo e vamos esperar ele voltar. Simples assim. Para que, irmãos? A pergunta deles era: para que trabalhar? Para que construir casa? Para que viver nessa correria toda? Se ele vai voltar, vamos fazer o seguinte: vamos deixar tudo e trabalhar para ele, até o dia que ele volta. Só que aí passaram-se 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, e ele não veio. Aí o que acontece? Ficou uma comunidade ociosa, uma comunidade aguardando a volta de Jesus. Aí quem não trabalha, como é que come? Não come, quem não trabalha não come. Paulo fala isso. Aquele que não quer trabalhar, também não precisa querer comer, é o fato claro. Não é verdade? Trabalhar tem a ver com comer, irmãos. Então quem não quer trabalhar, e diz que não quer comer também. Então Paulo fala: meu filho, ou esse povo começa a trabalhar, dá um jeito. Essa comunidade tem que voltar a ficar ativa. E Paulo então escreve essa carta para eles para dizer: vocês precisam estar preparados de maneira correta para esse evento. Irmãos, a parousia, ela é uma promessa e ela acontecerá. Quero ler com vocês o último texto, e aí eu abro um parêntese para alguma observação de vocês. Vá para 2 Pedro, capítulo 3. Esse vai ser o último texto que vou citar sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3. Eu mesmo vou ler essa passagem, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, e eu peço que vocês prestem muita atenção, porque esse texto responde às nossas perguntas com certeza. 2 Pedro, capítulo 3, eu acredito que todas as respostas que a gente tem sobre a vinda de Jesus estão aqui. Fala da ocasião, fala do tempo, fala como será e o que a gente deve fazer. 3, versículo 1. 2 Pedro 3, 1. Não deixar ninguém para trás, para a gente ler juntos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Está chegando aí, vó? Conseguiu? Eu estou pelejando aqui. Estou com minha cabeça meia. Não, está com a cabeça cheia de coisa boa.
2 Pedro 3:1. É bom que a gente vai juntos. Então tá, eu vou ler, tá, irmãos? E vamos acompanhando juntos. Diz assim, Pedro, o apóstolo, falando. Essa carta foi escrita uns 30 anos após a ressurreição de Jesus, aproximadamente. Fala: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Ele já escreveu a primeira, que nós temos também. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente, que já foi esclarecida. O crente é esclarecido, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com as suas zombarias, andando segundo as suas paixões carnais e dizendo: onde está a promessa da parousia da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, irmãos, aqui há um conflito, é o dos dias de hoje ainda. Porque deliberadamente, ou seja, de maneira intencional, eles se esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro, irmãos, faz uma referência certamente ao Gênesis, quando fala que no princípio o Espírito estava lá pairando sobre as águas e que a água foi também a ferramenta de destruição do mundo. No episódio de Noé, fala no versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que destruiu o mundo por meio de Noé, têm sido preparados, guardados como que em um baú para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens maus. Veja o que a palavra fala: esse mundo está guardado para a destruição ou para a restauração. Versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí você fala: pastor, mas como é que é essa conta? Um dia, 1000 anos é um dia, como é que significa tudo isso, irmãos? Não tem cálculo aqui, isso é só um símbolo para dizer, Deus, Ele tem seu próprio tempo, não tem esse negócio para Deus de um dia, de 1000 anos, de 1000 anos, de um dia. Deus, Ele é atemporal, Ele não se limita às nossas regras de tempo, irmãos. Deus não está com um relógio sintonizado com o meu e o seu para fazer as coisas no nosso tempo. Deus faz as coisas do jeito dele, Ele criou tudo, né? Então, versículo 9 fala: todavia, não atrasa o Senhor a sua promessa, como alguns estão julgando ser demorada. Pelo contrário, olha, irmãos, o propósito do tempo que Deus está dando ao mundo. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, irmãos, o foco não é a fé, o foco da palavra muitas e muitas vezes é arrependimento, reconhecimento de pecado, reconhecimento de necessidade. Isso vem antes da fé. E ele fala no versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, a gente pode vê-los na natureza, se desfarão em chamas. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto então que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, ou seja, em reverência. Para Pedro, irmãos, tem um princípio claro: se tudo vai ser dessa forma, só existe um procedimento: a santidade e a reverência. Ele fala no versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos em brasa se derreterão. Nós, porém, a conclusão de Pedro, segundo a sua promessa, porque ele prometeu,
e o Adilson disse que o que ele promete, ele cumpre. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro, irmãos, ele não viveu no século 21. Ele não ouviu as perguntas do povo de hoje. Mas Pedro, irmãos, ouviu provavelmente as mesmas perguntas naqueles dias. Todo mundo quer saber por que está demorando, quando vai acontecer, como vai acontecer, o que eu devo fazer e o que nos aguarda no final. Para Pedro, irmãos, e Pedro foi um apóstolo que morreu por causa daquilo. Aí te pergunto, como a gente viu no filme aqui de Paulo, apóstolo de Cristo, você morreria por uma mentira? Você seria crucificado de cabeça para baixo por acreditar em algo que não é verdade? Irmãos, ninguém morre por mentira, não. Ninguém se coloca numa fogueira e se queima por causa de uma bobagem, não. A morte, ela tende a provar as convicções, porque para viver, o homem nega tudo. O homem nega até a fé para viver. Mas eles não negavam, eles morriam por causa daquilo, e ouvir esses homens dá crédito, tem que ter crédito, porque eles morriam por aquilo. E Pedro então vai dizer: meu filho, seguinte, Deus está esperando com um propósito. Deus não segue o seu relógio. O tempo que Deus está dando é para que mais pessoas cheguem até o arrependimento. O céu que você está vendo e os elementos da criação, eles vão passar por um processo de destruição. E nós sabemos que isso vai acontecer, então nós precisamos fazer 4 coisas. Pedro fala: viver em santo procedimento, viver em piedade e reverência, esperar o dia de Deus e apressar o dia de Deus. 4 coisas que eu posso fazer. Você fala: pastor, como que eu apresso a vinda de Deus? Irmãos, eu acho que só tem uma explicação: é pela pregação do Evangelho. Porque a palavra de Deus fala em Mateus 24 que a volta de Jesus só se dará quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações. Eu creio que o ministério da igreja é um ministério que apressa a vinda de Jesus. E Pedro então vai dizer: nós podemos fazer essas 4 coisas e nós podemos ter uma certeza: ele fez uma promessa, e pela promessa dele nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Pensa nisso, irmãos. Nós não estamos esperando uma casinha que tem um alicerce numa nuvem. O cristão, ele não está esperando um negócio numa rua de cristal, lá num lugar, lá no 5º céu, no 7º céu. Irmãos, não falei que não vou tirar conclusões por hora, mas veja, nós estamos aguardando um novo céu e nova terra. Não tem a ver que isso aqui vai assim, bom, explodir e Deus vai soprar a poeirinha da criação e nós vamos para um outro lugar. Irmãos, Deus criou o mundo, e quando Deus criou, Deus viu que era bom. E se é bom, irmãos, é mais fácil pensar que o bom vai ser destruído, refeito, restaurado, e que de alguma forma o bom virá no fim, como ele existiu no princípio. E então Pedro vai dizer: nós estamos esperando essa nova criação, e essa é uma nova criação onde habita a justiça. De fato, irmãos, aqui vem um princípio. Quando nós olhamos para esse mundo, só tem uma razão de ele ser destruído ou refeito, e a razão, irmãos, está cheio de injustiça. É o que normalmente pensa comigo. Talvez uma ilustração infeliz, não sei, mas você plantou uma planta na sua casa. Aquela planta, ela foi plantada com perfeição, ela deu fruto. Você colocou ela ali no lugar certo, do jeito certo, e ela produziu fruto. Mas em dado momento, sua planta, ela ficou doente, deu praga, ela já perdeu a sua capacidade de produzir fruto, a planta está morrendo, está tudo atrapalhado. O que você faz? Você pode fazer uma tentativa. Você arranca ela pela raiz, ou você corta ela bem na base e deixa ela crescer de novo. Você não quer arrancar aquela planta totalmente, porque você plantou e ela era boa. Então o que você faz? Você dá para ela um novo começo. Irmãos, isso é eu, Tiago. Eu creio que esse mundo terá um novo começo. Eu não espero que a vinda de Jesus vai trazer à tona um negócio fora do que nós imaginamos. Porque, irmãos, se tudo que Deus criou é bom,
e se tornou mal, acho que Deus vai transformar em bom tudo de novo. E a gente pode esperar algo bem parecido com isso. A palavra, irmãos, é parousia. É a palavra que fala da vinda. Jesus vai voltar e nós estamos aguardando. Todos os livros bíblicos ensinam esse assunto. A grande questão é, a gente pode viver com muitas perguntas, a gente pode viver com incerteza, ou a gente pode viver esperando, acelerando, em santidade e em reverência, como um povo que está guardado no formal, conservado para aquele dia. É a melhor opção.